Olá, tudo bem? Meu nome é Eudes Scarpeta e eu sou o presidente eleito da Biflexo para o biênio 2017-2018. Gostaria de conhecer o que há de mais recente em tecnologia em flexografia no mundo e as tendências desse que é o maior processo de impressão de embalagens flexíveis, rótulos e papelão ondulado? Então aguarde só um instantinho, apenas 15 segundos e a gente já volta a conversar e você vai descobrir. Estou aqui para convidá-lo para a CIF 2017, que é a Conferência Intercontinental de Flexografia, que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, ou seja, já esse mês. E a importância desse evento, porque ele é internacional, estamos trazendo diversos palestrantes do mundo inteiro para falar sobre o que há de mais recente nas tecnologias de impressão. Gostaria de conversar com você e mostrar um pouquinho do conteúdo e da programação que nós temos para que você esteja presente nesse evento. Nós vamos começar o dia 14 com a abertura oficial do evento, será a primeira palestra breve sobre isso, então nós vamos considerar ali alguns pontos interessantes sobre a flexografia aqui no Brasil. Em seguida, nós teremos um painel sobre o mercado europeu de flexografia. Por que isso é interessante? Então, o Santé Conservant da Itália, ele é presidente da FTA Europa. Talvez seja novidade para você, mas várias associações de países na Europa estão se juntando. E ele falará para nós sobre as segmentações de banda estreita, papelão ondulado, embalagens flexíveis na Europa, as tendências, para onde está caminhando o mercado. Ele falará também sobre o papel da associação lá, e o contexto, em que contexto isso se insere quando nós falamos sobre treinamento, padronização, vantagens e desafios. Palestra super interessante. Na sequência dele, nós teremos o Nick Harvey, da Inglaterra. Ele é da Apex. A Apex, como você sabe, faz os Anilox chamados GTT. E ele falará sobre paleta fixa de cores, ou como fixar as cores na sua impressora. Isso é interessantíssimo porque é evidente que se você não tem que trocar anilox, se você não tem que trocar tintas na máquina, isso vai favorecer a uma economia muito grande e você consegue assim melhorar seus processos, diminuir o seu setup, reduzir seus desperdícios. Então o Nick carrega essa bandeira, a Apex, carrega essa bandeira de fixar as cores na impressora e ele vai mostrar pra gente como será ou como é essa metodologia. O Xiamai Desai, que é da Dupont, ele é gerente de marketing da Dupont, ele trará o seguinte tema interessante: tornando a flexo mais fácil para todos. E ele faz uma pergunta interessante para nós, Na flexografia, as variáveis são constantes. Ele pergunta, você já ouviu isso? Certamente que sim, na verdade. Então, como e qual o papel do fotopolímero e a tecnologia nova que a Dupont está trazendo, o Cyrel Easing, isso pode ajudar com diminuir investimentos significativos que normalmente a gente faria. Então, no elo, ou seja, na cadeia de eventos e de variáveis da flexografia, a importância do fotopolímero e como ele pode reduzir os custos e reduzir o desperdício e aumentar a produtividade. Vale a pena assistir. O Paulo Monteiro, que é vice-presidente da GMG Color para as Américas, trará aí duas das tecnologias que prometem retorno de ganhos financeiros pela otimização que trazem para indústrias. São a impressão em gama estendida e também o simulador digital de máquina de impressão flexo. Então, imperdível, na verdade. Por quê? Porque nós sabemos a importância que é, muitas vezes, a gente ter as tecnologias do nosso lado e a GMG está também convergindo para esse aspecto da gama expandida. A Fabiola Sanches, do México, ela é da Oxéia, responsável pelo desenvolvimento de negócios para a América Latina, falará sobre os solventes propílicos, que antes a gente dizia assim, é uma tendência dos propílicos, hoje é uma realidade. Diversas empresas estão usando. A sua não está usando? Então você tem que descobrir por que que não. Nós vamos ver cases, nós vamos ver ali sobre as características e as vantagens do solvente propílico para a flexografia. Na sequência, o Stefan Ebenal, que é da TESA, ele é gerente internacional de produtos da divisão de fitas flexográficas da TESA, considerará esse tópico interessante, o impacto das fitas dupla face na montagem de clichês e também para um processo de impressão eficiente. Por quê? Porque nós temos desenvolvimentos cada vez melhores em fotopolímeros. Então nós temos duas palestras de fotopolímeros nesse evento.
uma da DuPont e outra da McDermid. Nós temos aí os avanços das tintas, dos solventes, nós temos avanços de pré-impressão, os avanços de anilox. Então, se a dupla face não conseguir acompanhar, então esse desenvolvimento e essa característica que nós buscamos, que é a qualidade de impressão, produtividade, aumento de velocidade, não conseguiremos. Depois, o Cristiano Freitas, que é da EFI, ele traz um tema curioso até, a velha nova gestão empresarial. Se você é dono de empresa, se você é gerente de fábrica, precisa conhecer as ferramentas que trazem para a sua mão. Aliás, literalmente para a mão, né? Porque num toque ali no celular, você consegue ver como está a sua fábrica, a performance das suas máquinas, isso pelo gerenciamento digital. Como é que é feito isso? Então não perca a palestra aí da EFI nesse evento. E finalizaremos o primeiro dia, dia 14, com uma interessantíssima palestra do Steve Smiley, que já tive a oportunidade de conhecê-lo, quando participamos da ISO Internacional. Ele falará sobre quais os avanços do G7. Para quem não sabe, o G7 é um método bem simplificado, bem simples, extremamente preciso de se controlar a cor na impressão. Tenho certeza que um dos maiores problemas que você enfrenta na sua empresa, porque a maioria enfrenta, é reclamação e até devolução de cliente por problemas de variação de cor, ou por estar fora do padrão aprovado pelo cliente, na verdade. Se você, na sua empresa, tem essa dificuldade, você não pode perder, tá certo? Dessa forma, a gente encerra o primeiro dia. Bem, chegamos ao segundo dia, no dia 15. Depois de uma breve abertura, né, teremos a abertura oficial do segundo dia, nós vamos para a seguinte palestra do Jason Cagle, dos Estados Unidos. Ele é da técnico especialista em desenvolvimento de aplicações da McDermid. E ele falará sobre pontos de topo plano para todos, a evolução da tecnologia mudando o jogo na Flexo. E que jogo é esse? É o jogo do ganha-ganha, ou ganha-perde, ou perde-perde. Então é o jogo em que as empresas precisam ganhar na sua eficiência, ganhar na produtividade, ganhar em velocidade. E hoje, a tecnologia de topo plano que está disponível aí, interessante que ele faz uma abordagem de como isso veio lá do sistema analógico, né, e hoje para o digital. Então não é simplesmente assim, eu conheço a tecnologia de topo plano. Não, você precisa conhecer o que há de mais recente e o que as indústrias de fotopolímero, assim como a McDermid, né, nessa palestra vai revelar para nós nesse segundo dia. Na sequência, o Gustavo Virginilo, que é presidente da Coras do Brasil, e aqui ele está falando, representando a Gama e Coras também, sobre as tecnologias inovadoras para o controle de qualidade dos processos de flexografia. Claro, então que ferramentas nós temos, quais são essas novidades, como nós podemos implementar esses avanços tecnológicos, muitas vezes até de periféricos, relacionados a ganho de produtividade e velocidade na produção flexo. Depois, o Alexandro Pires, da Blumenau, ele é um especialista em flexografia, e ele falará que desde a primeira década dos anos 2000, nós vemos embalagens da América do Norte e Estados Unidos sendo impressas em flexo em gama expandida. Mas a questão é, né? E no Brasil, como é que nós estamos com esse avanço? Tem empresas? Então você não pode perder. A Blumenau trará um case de sucesso, aliás, não só um, mas trará case de sucesso relacionado à gama expandida. Então você vai entender as vantagens disso e por que hoje gama expandida é uma excelente opção também para empresas que têm processos e querem controlar melhor seus processos, querem ganhar produtividade, querem reduzir desperdício, porque a gama expandida proporciona tudo isso na realidade. Então, você vai entender o método, não pode perder. Então, se você é dono de empresa, você precisa estar presente para assistir essa e as outras palestras. Depois da Blumenau, nós teremos a 3M, o Omar Efraim Arias Martinez, da Colômbia. Ele é gerente de serviço técnico para a América Divisão de Fitas e Adesivos da 3M. O dupla face, evidentemente, ele faz parte da cadeia de produtividade. Não tem como excluir. Não pode ser qualquer dupla face, não pode ser qualquer tecnologia. Então você precisa entender o que tem trazido aqui uma das maiores empresas de fabricantes de fitas dupla face, 3M, considerará conosco. Então ele falará sobre otimizar uma fita de montagem, permite garantir uma melhor consistência de impressão, gerenciamento dos custos e redução desses custos também. Então conheça
metodologias e como você poderá aplicá-la ao seu processo, ganhando cada vez mais produtividade. Depois, aliando tecnologia e soluções sustentáveis na área digital. Quem considerará conosco esse assunto será o Sérgio Martins, da Rhodia Solvay, e ele é gerente de laboratório de desenvolvimento e aplicações de solventes da empresa, da Rhodia. Então, após importantes investimentos em desenvolvimento de tecnologia, de definição e de sistemas para obtenção do alto grau de desempenho técnico, olha só, a empresa está lançando algo extremamente interessante esse ano, 2017, que é o SolSys Digital. E o que vem a ser isso? Essa talvez uma das maiores inovações que eu tenho visto nos últimos tempos relacionados a solventes ou a tinta, que é o controle de sistema, ou seja, a termodinâmica, também solubilidade, viscosidade, evaporação, grau de precisão, tudo isso, você ter um controle digital dessas características. Então, não tem como perder. Se você é desenvolvedor de embalagens, se você é desenvolvedor de estruturas na sua empresa, de embalagens, de rótulos, precisa conhecer essa interessante solução aqui para o nosso mercado flexográficos relacionados a isso. Depois, automação de pré-impressão, a garantia de resultados para convertedores. Então, o Leandro Cruz, que é diretor-geral da América Latina da ESCO, a ESCO traz sempre inovações, muita coisa interessante, e não é diferente nessa excelente palestra aí que nós veremos, automação de fluxo de trabalho de pré-impressão, que é uma coisa que já se fala há bastante tempo, é uma coisa que já é realidade, as clichêrias já estão utilizando, mas precisa estender isso para a sua empresa. Você não tem isso ainda? Então é importante você saber, você conhecer as aplicações aqui cada vez mais ou aprimoradas nesse sentido. A Maristela Stoyanov Rocha, que ela é da Verte, a Verte vem com uma solução bem interessante do mercado. Há algum tempo a gente já fala sobre a Cura EB. Nós temos a Cura UV, que é por lâmpadas com radiação ultravioleta, e temos a Cura EB. E você vai ficar surpreso dos avanços e como isso está. É importante você participar, porque se você é desenvolvedor de produto, mais uma vez, você terá a oportunidade de conhecer as tecnologias relacionadas a isso e o que ela permite em termos de desenvolvimento, em termos de facilidade, de melhoria da estrutura da embalagem. Então você não pode perder essa palestra da Verte aqui. E aí estamos quase chegando ao final do segundo dia e a palestra extremamente interessante da Denise Campos de Toledo. A Denise é comentarista de economia da Rádio Jovem Pan e também da TV Gazeta. A Denise ganhou ano passado o prêmio de melhor jornalista comentarista de economia feminino ou mulher de 2016. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai falar para a gente sobre o impacto da economia no setor de embalagens e rótulos, não é verdade? Então não podemos perder, sem dúvida, essa palestra. E, finalmente, a última, fechando o dia, de forma bem forte ali tecnologicamente, você viu que tem muitas coisas digital, e a última palestra da CGS também não será diferente. A Carmen Eide, ela considerará conosco sobre os desafios atuais de se gerar provas contratuais em materiais flexíveis e como solucionar isso. Porque o que nós vemos hoje, e ela vai mostrar isso na palestra, que é possível gerar provas contratuais perfeitamente condizentes com o resultado de impressão. E isso ajuda muito você a fazer a aprovação junto ao cliente, não é verdade? Então, sem dúvida, essa última palestra fechando os 2 dias. Assim, tenho esse convite para você. Você que é dono de empresa, você que é diretor, você que é gerente, você que é empresário, você que é desenvolvedor de embalagens ou da área comercial, terá a oportunidade aqui de conhecer. Você ficará exposto aqui com vários outros colegas e conhecerá tecnologias como a gente viu aqui. Então, se você é do mercado flexográfico, não tem como você perder esse evento todo importante nos dias 14 e 15 de setembro. Você vai ter aqui abaixo do vídeo um link para acessar o site e entender melhor, ou até com calma também, ver as palestras, tá certo? E eu espero você lá no evento, nos encontraremos lá, me procure, vamos conversar, vamos nos conhecer, te vejo lá. Um abraço e até lá.